O controle dos insetos pode ser feito de 3 formas principais: através de inseticidas químicos, biológicos e integrados. O que vai determinar qual inseticida a ser usado é o tipo de inseto a se combater, o tamanho do local, se é uma plantação e de quê, e ainda se existe ou não uma população na região. E por isso cada um deles tem um objetivo e uma aplicação diferente. O controle químico, por exemplo, consiste normalmente em pulverizar substâncias químicas que possam provocar a morte dos insetos ou mesmo afugentá-los. E são 2 as formas de controle químico. A primeira delas é conhecida como controle químico natural. Essa eu não entendi. Controle químico natural? Como é que uma coisa consegue ser química e natural ao mesmo tempo? Olha, Alberto, não é difícil de entender. Vou te dar um exemplo. Nas folhas aqui dessa margarida, tem uma substância química chamada piretro, que também pode ser usado como inseticida. Tá vendo? É um exemplo de uma substância química e natural. Ah, eu conheço outro exemplo, Lineu. Lá no sítio eles usam fumo de corda misturado com água para atacar os insetos nas folhas de couve. É por causa da nicotina no fumo. Ah, mas isso é perigoso. Perigoso? É. Ah, mas não é uma forma química natural? Olha, Alberto, a nicotina, ela mata os pulmões, mas ela é tóxica para o homem. Então, se as pessoas não lavarem bem as folhas da couve para tirar todo o fumo, a nicotina pode prejudicar a saúde. Nicotina, pireto, existem inúmeros exemplos de inseticidas químicos naturais. E eles têm esse nome porque são substâncias presentes em plantas e são conhecidas entre os químicos como produtos naturais. Já a segunda forma de controle químico não é nada natural, pelo contrário, é sintética. Essa matéria explica direitinho, conta até a história dos inseticidas químicos sintéticos. A partir da década de 30, a indústria química entrou em mais um ramo rentável da economia, o setor de defensivos agrícolas. De lá para cá, foram desenvolvidos diversos tipos de inseticidas que tomaram o lugar dos sais de arsênio e do mercúrio. Sais com um alto grau de toxicidade. E por isso podemos dizer que a aplicação destes novos inseticidas melhorou as condições de trabalho no campo. Além disso, a produção de inseticidas em larga escala contribuiu também para o aumento da produção agrícola. Nossa, essa é uma boa notícia. Os inseticidas sintéticos melhoraram as condições de trabalho no campo e ainda aumentaram a produção. Bom, Maria, a coisa não é tão simples assim, né? Porque o problema é que com o tempo tiveram que desenvolver inseticidas cada vez mais eficientes, cada vez mais tóxicos, para acabar com as pragas resistentes. Interessante. Com o tempo os inseticidas ficaram mais tóxicos. É que é mais tóxicos, menos tóxicos. O que você quer dizer com isso? Olha, Maria, uma substância considerada tóxica quando ela provoca alguma alteração no organismo, que pode ser desde uma simples irritação, podendo chegar até a morte. Morte? Ih, agora não entendi nada. Os inseticidas sintéticos podem provocar morte? Mas você não acabou de dizer que eles até podem melhorar as condições de vida no campo? Peraí, melhor ir com calma, senão fica confuso mesmo. Acontece que os inseticidas químicos sintéticos são divididos em 4 classes, e cada uma delas exige um cuidado diferente na sua aplicação. Tomando as precauções indicadas, não tem perigo. O problema é ir usando assim, sem atenção. Nesse quadrado aqui está tudo explicadinho, olha só. As aplicações dos inseticidas das classes 1 e 2 com faixa vermelha e amarela devem ser feitas por pessoal treinado, seguindo precauções como não expor nenhuma parte do corpo, usando luvas, máscara, óculos de segurança, camisas e calças compridas. Lavar as roupas após o uso, evitar os horários quentes e aplicar de tal forma que o vento não espalhe o produto, nem contamine o aplicador. Apesar das classes azul e verde apresentarem menor risco de toxicidade, seu manuseio também exige cuidados. A gente deve seguir corretamente todas as instruções de uso e de armazenamento. Nenhum inseticida pode ficar ao alcance de crianças e de animais domésticos. Como você está vendo, o uso de inseticidas é coisa séria, não pode ser feito indiscriminadamente. O uso inadequado pode prejudicar não só a saúde do homem, mas a do planeta também. Dá só uma olhadinha no problemão que inseticida aplicado numa plantação de tomate causou. O rio foi totalmente contaminado por inseticidas aplicados nas plantações de tomate que ficam à sua margem. As chuvas arrastaram os inseticidas de alta toxicidade para as águas do rio, causando a morte de milhares de peixes. Os ambientalistas, preocupados com as graves consequências desta contaminação, já estão preparando uma campanha para conscientizar os agricultores a usar métodos de combate aos insetos menos agressivos ao meio ambiente. Mas e controle biológico? Como será que é? A segunda forma de controle de insetos é biológica. Isso é, são usados seres vivos no combate aos insetos, através da predação, por exemplo. Olha só, muito interessante. Usar seres vivos para combater insetos.
Já o controle integrado é uma técnica mista, que além de prever alguma medida de controle químico ou biológico, procura resolver problemas relacionados ao manejo de dejetos e da coleta de lixos. Bom, falando em coleta de lixo, eu tenho que eu vou terminar de preparar uma aula que eu vou dar justamente sobre isso, sobre controle integrado. Puxa, a nossa conversa rendeu bastante hoje, né? A gente começou conversando sobre o mal de Chagas e terminamos com os inseticidas. É justamente porque hoje em dia a forma principal de combater o mal de Chagas é através da aplicação de inseticidas, né? Mas sabe o que eu acho? Que o jeito mesmo era acabar com a miséria, viu? Ah, Maria, como sempre, sonhadora. Sonhadora, tá bom, é o que eu acho, tá? O que é? Vocês vão brigar, é isso? Imagina, eu não vou perder meu tempo brigando com o Alberto, não. Eu vou aproveitar para revisar tudo que a gente viu na teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o mal de Chagas é transmitido pelo barbeiro e é causado pelo Trypanosoma. Viu que o barbeiro pode se contaminar parasitando outros animais que vivem próximos aos seres humanos. Viu que apesar da doença ter uma evolução relativamente benigna, na maior parte dos casos podem ocorrer manifestações muito graves. Viu que o controle de insetos pode ser feito de 3 formas: químico, biológico e integrado. Viu que os inseticidas têm sido usados no combate de muitas doenças transmitidas por insetos. Mas viu também que os inseticidas apresentam riscos para os seres humanos e ao meio ambiente, e por isso devem ser usados com muita cautela. Bom, agora é abrir o livro e estudar. No seu livro você vai aprender muito mais coisas sobre os inseticidas e o mal de Chagas. Bons estudos e bons sonhos.